Bom, a gente falou há pouco, né, com a doutora Maiara, então, sobre os direitos das mulheres após agressão, o que acontece e tudo mais. E esse caso lá de Natal chocou e gerou revolta em todo o Brasil. Então, a gente vai continuar nesse assunto, mas agora com outro olhar. A saúde mental dessa vítima. Como deve estar, né? Como que ela vai seguir em frente? Isso nos leva a refletir sobre os sinais, os ciclos de violência e principalmente sobre a importância de apoiar e também acolher as vítimas. Hoje a gente conversa com a nossa super psicóloga e terapeuta sexual, a Pamela Vaz. Boa tarde, Pamela, minha linda. Tudo bem com você? Boa tarde, Patrícia. Tudo certo? Pamela, assunto é difícil, né? Porque a gente não quer falar de violência contra a mulher. Violência contra ninguém, na realidade, né? Exatamente. Mas a gente precisa. E daí, como que a gente faz para acolher uma vítima de violência doméstica? Primeiramente, assim como a doutora estava falando ali, não criticar, porque mesmo nós mulheres acaba tendo o hábito de criticar a mulher que está passando por essa situação. Então, a melhor coisa a se fazer é orientar, né, dar as orientações e escutar, ter uma escuta ativa, né, escutar assim com o coração, sem a intenção de criticar e julgar o que aquela mulher está passando. E passar as orientações, né? Tem um número, se eu não me engano é 180, que a gente liga, denuncia, para estar ajudando. E também instruindo essa mulher a procurar uma ajuda psicológica para estar passando melhor por um momento ou por situações como essa. Mas nunca a gente criticar ou julgar ou também ter aquele momento de curiosidade. Querer perguntar coisas, porque isso vai fazer com que a pessoa lembre de situações e de momentos, né, que ela passou que foram difíceis. Por falar em relação a momentos que passaram, foram difíceis, quais são os traumas que ficam nessa mulher? Não sei se, vamos dizer assim, uma mulher que sofre violência psicológica ou uma violência verbal, os traumas geralmente são esses. Uma mulher que sofre uma violência física, talvez os traumas são mais profundos. Como que é, Pamela? Normalmente, Patrícia, quando a pessoa está dentro de um relacionamento assim, eu vou falar abusivo, quando ela sai desse relacionamento, principalmente se já sofreu alguma agressão, principalmente física, ela vai para um outro relacionamento com medo. Tem mulheres que elas demoram um tempo para se relacionar novamente, porque elas acreditam que outro homem também vai fazer a mesma coisa. A questão da agressão verbal, né, psicológica, algumas mulheres elas relatam a ter acostumado com esse tipo de comportamento. Então, às vezes, elas acabam saindo de um relacionamento, entram em outro relacionamento. É como se elas escolhessem um outro homem que tivesse as mesmas características, ou seja, uma repetição de comportamento. Só que isso aí a gente entraria numa outra questão que é muito inconsciente. Muitas vezes a mulher ela vai repetindo um padrão sem ela se dar conta de por que ela escolhe isso, né? Esse tipo de homem para ela. Mas causa muito medo, muita insegurança nessa mulher de qualquer questão, seja uma agressão verbal, né, uma agressão física. Essa mulher ela tem muito medo. Isso pode prejudicar a autoestima dessa mulher, tá? Seja principalmente a questão da agressão verbal, né? Porque aí vem muitos nomes fortes e pesados e normalmente esse agressor ele diminui a outra pessoa, né? Que é a vítima, né? A sua parceira. E diante desse cenário, como seguir em frente, Pamela? Como sacudir a poeira? Porque às vezes para quem está de fora fala assim, não, mas é só separar. Ok, é um primeiro passo, um passo muito importante. Sim. Mas e depois disso? É o que muitas pessoas falam. Como a advogada estava falando, é mais fácil criticar do que acolher essa mulher. Mas é muito difícil porque, às vezes, depende, né, do parceiro, já tem uma vida, tem filhos. Mas o primeiro passo, Patrícia, é buscar uma ajuda psicológica, principalmente, para que essa mulher entenda que isso não é certo e para que ela se fortaleça emocionalmente para sair de um relacionamento assim e também para ficar mais forte, para ela saber que ela pode ter um outro relacionamento
saudável, sem uma agressão verbal e sem uma agressão física, né? Então, ela precisa muito de uma ajuda psicológica, um atendimento, para que ela entenda tudo isso, para que ela se fortaleça e não tenha algo formado de que todos os homens são assim, porque não são. Ninguém precisa ter um relacionamento em que a gente sofre uma agressão, tanto verbal quanto física, né? Então, é muito importante um acompanhamento psicológico. Agora, Pamela, além, por exemplo, nós tivemos, há muitas mulheres que acabam criticando outras mulheres que são vítimas e que passam por esse tipo de situação. Agora, recentemente, saiu a notícia de que o agressor, pasmem, minhas senhoras agora que estão nos ouvindo, mesmo ele tendo feito isso, né, desfigurado a então companheira, desfigurado ela no elevador, ele preso, ele recebeu mais de 1000 e-mails de outras mulheres querendo ser uma espécie de ombro amigo para ele, dizendo algumas, inclusive, que estavam apaixonadas por ele. Como? O quê? Como? Onde foi que nós erramos? Ou o que está acontecendo, Pamela? No primeiro momento eu falei, não, mas é brincadeira, talvez, não, mas são muitos relatos, são muitas mulheres que realmente simpatizam. Como isso? Uhum. Patrícia, é chocante. Isso, essa palavra. É chocante. Porém, eu trago aqui algumas reflexões. Eu falo que nem tudo aquilo que a gente vê, a gente pode acreditar. Uhum. Será mesmo que são mulheres que mandaram esses e-mails? Será que não são homens, outros homens agressores se passando por mulheres? Porque, assim, é uma questão de... Tamo junto, né? É isso aí. Mas é chocante, até eu vi sobre a questão do Instagram, acho que ganhou não sei quantos seguidores e tudo mais, não acompanhei bem de perto, né? Mas é chocante como que uma pessoa com uma agressão assim, em que a pessoa se torna famosa, recebe e-mails e cartas e tudo mais, e até ganha seguidores e fica famoso na internet com uma questão de uma agressão. Né, o que ele faz com uma pessoa, ele deformou a cara, né, o rosto da parceira e tudo mais. E as pessoas, né, como se as pessoas estivessem brincando com uma situação assim. É dessa forma que eu vejo, como se as pessoas estivessem rindo de algo ruim que está acontecendo com o outro. Claro que a gente não pode generalizar, porque não são todas as pessoas, mas é chocante, sim, mais de 1000 e-mails ou cartas para uma pessoa que cometeu uma agressão tão bruta, né? Algo foi tão brutal, foi tão feio, eu não consegui ver o vídeo, né? Também não. E as pessoas, como se estivessem defendendo, estamos aqui, estamos torcendo por você. Não, como? 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 Meu Deus do céu. Bom, Pamela, enfim, se alguma mulher também estiver passando por alguma situação, né, e quiser também acompanhamento, né, que caminho tomar e tal, a doutora Maiara já passou o Instagram dela. Quero que também você deixe seu Instagram enquanto terapeuta, porque muitas vezes essa mulher talvez já se separou, mas ela não está se encontrando, né, no seu caminho, ou está com aquele ciclo de sempre apontar o mesmo, do mesmo tipo, digamos assim. Aí conversa contigo, linda. Vai lá. Sim. O meu Instagram é sexóloga_Pamela Vaz. Perfeito. Obrigada, viu, pela presença e até uma próxima. E eu que agradeço, Patrícia. E a gente continua aqui nesse assunto, mas agora a gente vai falar do autocuidado, que essa pessoa, essa vítima, ela precisa, né, ter para com ela também, né, dela olhar para ela, o autoconhecimento e muito mais. E para isso a gente também conversou com a nossa superpsicóloga, Monique Faber. Olha só o que ela disse. E quando pensamos nessa questão, o primeiro passo é a vítima cuidar, o autocuidado. Então, com a sua saúde física, com a sua saúde mental, para compreender que foi vítima de agressão e aí, então, conseguir ter um relacionamento saudável consigo para fazer próximas escolhas, né? E, de repente, escolhas mais saudáveis, para conseguir romper o ciclo da violência. Isso se faz muito necessário. Então, é claro que vai precisar um trabalho psicoterapêutico, medicamentoso, para cuidar dessas feridas emocionais a que uma vítima de violência foi exposta.
Muito obrigada, viu, Monique? Sempre muito sensível e assertiva com as palavras. Obrigadão mesmo, minha amiga.